Nós vamos falar agora um pouco das principais guardas, uma visão das principais guardas. A gente vai ter uma visão meio superficial, um pouquinho entender só um pouco da aplicação delas e logo na sequência depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais o que você precisa estudar e entender em cada uma das situações, né? Então a mais tradicional no jiu-jitsu, né, uma das mais tradicionais, principalmente no início, é a guarda fechada, aonde eu envolvo o tronco do meu adversário com ambas as pernas e eu fecho o guarda lá atrás, ó, prendendo o Rodrigo entre as minhas pernas aqui, certo? Essa posição ela é relativamente segura porque é impossível ele passar a minha guarda enquanto ele não abrir ela, ele vai ter que abrir minha guarda para sair aqui do meio e é uma guarda que eu tenho bastante controle sobre ele, é muito difícil, ele tem pouca movimentação para fazer a partir daqui. No jiu-jitsu esportivo, a gente não trabalha com soco, cotovelada, então a gente trabalha essa guarda de qualquer forma. No jiu-jitsu voltado para a defesa pessoal, eu não vou fazer guarda dando essa distância para o meu adversário que ele vai me bater a partir daqui. Então, quando trabalho em defesa pessoal, normalmente na guarda fechada, a gente trabalha encurtando a distância, para a partir daqui a gente buscar uma finalização, raspagem ou uma pegada de costas, né? No jiu-jitsu esportivo, normalmente a gente vai trabalhar controlando aqui. A próxima guarda que a gente vai falar, então, é a guarda aberta, que é quando eu abro a minha guarda e faço alguns tipos de pegada, mas antes de posicionar bem as minhas pernas, né? Então, pode ficar ali como estava ali, Rodrigo, por favor. A guarda aberta eu vou utilizar na defesa pessoal quando o meu adversário, quando eu não estou conseguindo encurtar a distância. Então, na defesa pessoal, eu gosto de trabalhar em curta distância ou longa distância, nunca em média, porque média ele tem mais potência de impacto e a longa ele não tem alcance. Então, a partir do momento que eu abrir a guarda aqui no jiu-jitsu, na defesa pessoal, a gente utiliza na guarda aberta um bloqueio de joelhos aqui para manter o adversário mais longe. Se ele vem me bater aqui, ó, é mais difícil de ele ter um bom alcance. Então eu consigo me proteger um pouco melhor e criar um espaço para uma levantada técnica ou um possível ataque. Como a gente está vendo, no jiu-jitsu esportivo não tem soco-chute, então eu vou trabalhar normalmente controlando gola de qualquer um dos lados aqui e controlando manga do meu adversário. Dependendo da movimentação, posso manter pé no quadril, posso manter o pé aqui no bíceps, no ombro ou no bíceps, e a gente trabalha normalmente a partir daqui, com o colega ou adversário de joelhos ou em pé, trabalhando bem as pegadas de controle aqui, certo? A próxima guarda que a gente vai falar é a guarda de la riva. Por favor, hein? Rodrigo, pode ficar em pé. Então, na guarda de la riva, a de la riva tem 3 maneiras diferentes de fazer ela. A gente vai ver isso um pouco mais depois. Mas basicamente é quando eu utilizo um gancho para eu controlar a perna do meu adversário. Então, se eu estou lutando com o Rodrigo e não tem nenhum controle sobre ele, eu não consigo acompanhar muito para onde ele vai, o que ele vai fazer. Com a guarda de la riva, eu ganho pelo menos uma conexão com a perna do meu adversário e tenho pelo menos um controle sobre ele. Não que eu segure demais, mas eu consigo sentir, acompanhar e eu consigo, com o meu movimento aqui de gancho, direcionar o joelho dele, consequentemente o quadril. Ó. Então eu tenho um pouco mais de controle. E as minhas pegadas podem variar de perna, de lapela, de manga, como a gente viu no nosso módulo sobre pegada, tá? Então a guarda de la riva rasa, quando eu prendo uma perna só, e aprofunda quando eu cruzo a perna por trás de uma perna dele e pela frente da outra perna lá atrás. A próxima guarda que a gente vai falar é a guarda-aranha. Guarda-aranha é utilizada principalmente para eu controlar a distância do meu adversário. Então eu estou lutando com o Rodrigo, estou tentando manter ele longe, ele é um cara pesado, fazendo força, e está difícil de controlar a distância, de ele não vir tão forte para cima de mim. Então quando eu piso o meu pé aqui no bíceps dele, ó, eu consigo usar a minha perna para estender ele. Se eu uso meus braços vão fadigar mais rápido, é difícil de manter. Com a perna eu consigo manter ele longe por mais tempo, principalmente quando eu estendo a minha perna, que eu faço um bloqueio articular e eu consigo manter isso daqui durante muito tempo sem gastar muita energia, né? E aí, claro, controlando pegadas
na manga dele, para daqui, além de eu defender, de eu manter ele longe de mim, eu consegui também gerar ataques como triângulo, armlock e uma série de movimentações a partir daqui. Passando aqui rapidinho para lembrar que esse conteúdo que você está assistindo faz parte do nosso guia do Faixa Branca, uma novidade que será lançada em breve aqui na BJJ Protec, da faixa branca à faixa azul, tudo que você precisa saber na sua jornada inicial dentro do Jiu-Jitsu. Acompanhe a BJJ Protec para mais novidades. A próxima guarda que a gente vai falar um pouco, que também é importante que o aluno iniciante tenha um conhecimento sobre ela, né? E quando eu falo um conhecimento não aprofundado, mas um entendimento básico que ele vai se aprofundar ao longo da jornada no jiu-jitsu, né? É a guarda laçada. A guarda laçada é uma das guardas mais difíceis do meu adversário se desfazer e passar. Consiste o quê? Eu prender um braço dele e trazer uma perna por cima. A gente viu que a perna é o que faz a guarda, né? A perna e o meu quadril. Então, se eu estou de guarda laçada, o Rodrigo não consegue passar a guarda enquanto não desfizer esse laço, essa perna pela frente aqui. Ele vai ter que ou estourar a pegada ou tirar a minha perna para conseguir passar. Então, eu consigo controlar bem o meu adversário com uma pegada e uma perna e ter as outras livres para gerar ataque a partir daqui. Posso trabalhar com o meu colega de joelhos ou mesmo em pé, utilizando o mesmo tipo de guarda aqui, segurando a manga do meu adversário presa entre as minhas pernas aqui, certo? A próxima guarda que a gente vai falar é a guarda one leg. Essa já é uma guarda um pouco mais avançada e ela não tem tantas opções de raspagem, de continuação, como algumas outras guardas têm, mas é uma guarda sendo bem utilizada hoje, principalmente no cenário competitivo. Está cada vez mais difícil de eu raspar o meu adversário quando ele está com uma base sólida, né? Então é muito comum que dentro da minha movimentação aqui, eu venha trazer o meu adversário por cima e venha envolver uma das pernas dele, né? Então aqui, ó, dá para ver a perna do Rodrigo pisando aqui na lateral da minha costela, a minha perna passando entre as pernas dele, dando a volta e vindo pisar no quadril aqui. E a minha segunda perna, normalmente eu vou usar controlando o quadril dele e jogando esse joelho para cima. Posso exercer pressão em cima dessa perna, jogando ele para trás, tentando colocar ele sentado. Posso tentar ganhar essa, é muito comum um ataque de pé nessa perna aqui. Mas essa guarda aqui é muito comum de utilizar justamente pelo controle da perna, por eu conseguir trabalhar segurando a perna do meu adversário, o que torna mais difícil de ele se movimentar e às vezes mais fácil para eu gerar desequilíbrio. E muito próximo, muito parecido com a one leg também, é a guarda X, né? One leg então aqui, ó, porque eu tô com uma perna presa, né? E a X quando eu trago esse pé embaixo do quadril do meu adversário. E aí é chamado de guarda X porque a gente fica mais ou menos nesse formato aqui de X com as pernas, porém não com elas encostadas aqui. Antigamente se fazia mais assim, tá? Quando a posição ganhou esse nome. Hoje é mais comum utilizar um pé mais alto no quadril e outro aqui mais próximo à articulação do joelho do meu adversário. E também, ó, controlando uma perna dele presa para mim, que ela pode ser aqui na lateral do meu tronco ou muitas vezes eu trago aqui em cima do meu ombro também. Uma das vantagens da guarda X é que eu trago o quadril do meu adversário em cima de mim. Com o quadril dele em cima de mim, é mais fácil eu gerar desequilíbrio para qualquer lado. Eu tenho mais controle sobre o centro de gravidade e o peso do meu adversário, então fica um pouco mais fácil de eu trabalhar a partir daqui. Certo, pessoal? A próxima guarda que a gente vai abordar também, vai falar um pouco, ela não é tão uma guarda de ataque, mas é uma situação muito comum dentro do jiu-jitsu e ainda é guarda, que é a emborcada, ou como é conhecido nos Estados Unidos, pode afastar um pouquinho, Rodrigo, aqui ó, double under, que é, levanta a cabeça lá, quando ele joga as duas mãos por baixo das minhas duas pernas e vem ganhar esse controle aqui, tá? Então daqui eu tenho alguns ataques para fazer, ele tem uma boa condição de passagem também e é muito importante eu saber como trabalhar, como me posicionar a partir daqui.
E a última movimentação que a gente vai se aprofundar um pouco mais é a meia guarda, né? Meia guarda, ela é caracterizada quando eu estou prendendo ou controlando apenas uma perna do meu adversário. Então ele está com uma perna fora e a outra dentro das minhas pernas, por isso considerado meia guarda. E a meia guarda tem uma série de vertentes também, né? Meia guarda tradicional, prendendo a perna dele, meia guarda escudo, quando eu uso um joelho controlando a distância, meia guarda profunda, quando eu trago ele aqui para cima de mim, venho trazer o quadril dele para cima de mim, e a meia guarda invertida, consegue virar lá, Guilherme? Isso. Meia guarda invertida, quando ele vai lá para o outro lado, ó, e ele fica com a perna de baixo presa aqui entre as minhas pernas, tá? A gente vai falar um pouquinho delas depois, mais à frente. Pessoal, existem vários outros tipos de guarda no jiu-jitsu, vocês vão desenvolvendo ela ao longo do tempo, mas esse módulo agora ele é mais voltado para o iniciante, e para o iniciante é mais importante essas movimentações aqui, o básico, para que ele consiga entender melhor o funcionamento, e a partir delas que vão entrar outras variáveis, como guarda-lapela, guarda-50, né, K-guard e várias outras situações aí que a galera vai inventando ao longo do tempo, mas essa daqui é as movimentações principais. Já que a gente está falando de guarda, chamar a atenção para um ponto que é muito comum dentro do jiu-jitsu, as pessoas chamarem a posição de 8 apoios. Por favor, Rodrigo. Essa posição aqui de guarda, isso pode ser, de guarda tartaruga, tá? Isso daqui não é guarda. Isso daqui é uma virada de 8 apoios ou de 4 apoios, como algumas pessoas falam, e é uma posição de defesa. Daqui não é guarda. Daqui, se o Rodrigo me atacar, me derrubar, não é raspagem, porque não é guarda, né? E daqui eu não consigo passar a guarda dele porque não existe guarda. Então, só para... Obrigado, Rodrigo. Só para chamar a atenção, esse posicionamento, por mais que muitas pessoas chamam de guarda tartaruga, ele não é um tipo de guarda. Os principais guardas, como a gente falou, foi as que a gente passou aqui superficialmente, e logo na sequência a gente vai se aprofundar um pouco mais no tema de cada uma das guardas. Curtiu esse conteúdo? Então acompanhe as redes sociais da BJJ Protec, que em breve lançaremos o nosso primeiro guia, o Guia do Faixa Branca, te ajudando nesse processo de início no jiu-jitsu, te passando tudo que você precisa aprender e estudar para se tornar um faixa azul. Acompanhe aqui com a gente.